amigos, uma alegria falar com todos vocês. Estamos aqui para mais um Talk Comex e hoje é esta professora que eu tenho um carinho imenso, uma pessoa grande nas suas virtudes, grande na sua altura intelectual e moral e vai nos brindar com a sua larga experiência no direito, no ensino e numa disciplina que eu amo muito, que é a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Mara, quem é você e como o direito chegou na sua vida? Oi, Augusto. Primeiro, quero dizer que é uma honra estar participando desse seu projeto. Fico muito feliz de estar aqui conversando com você sobre uma temática que a gente gosta tanto, né? E aí você já começa aí com uma pergunta bem difícil de quem sou eu, né? É difícil a gente se definir, né? Que eu acho que a gente não consegue se conceituar. Eu também não queria colocar rótulos assim para mim. Eu acho que nosso currículo não nos define, na verdade. Então, eu me considero, assim, uma sonhadora, Augusto. Eu sonho em poder transformar, impactar positivamente a vida das pessoas, independente dos cursos que eu já tenha feito, de especializações, mestrado, doutorado que eu esteja fazendo. E, assim, quando eu falo que eu sou uma sonhadora e queria transformar o mundo das pessoas, eu não estou falando de 7 bilhões de pessoas, não, né? Eu estou falando de um mundo de uma pessoa, se eu conseguir, através de uma conversa, uma aula, um divórcio que eu faça, né, praticando a comunicação não violenta, a pessoa consiga aprender algo ali e consiga levar para a vida dela, para mim, eu estou mudando o mundo de uma pessoa. Então, essa sou eu, uma eterna estudante, estou aprendo muito com você, com o seu conhecimento que você tem. Então, assim, onde eu estou é um lugar de aprender, de ensinar, né, na sala, numa sala de aula, numa sala de audiência. Então, essa sou eu. Mara, eu digo que você já impactou muitas vidas, né? Aqui você já deu algumas palestras aqui no escritório, na faculdade eu vejo os comentários dos alunos, eu fui um dos alunos e sou impactado. Depois que eu vi a comunicação não violenta de você, passei a estudar esse tema e mudou realmente a minha vida. E sempre que eu faço referência a isso, eu lembro do quanto foi importante o aprendizado e as aulas com você. Mas me conta aí, como é o desafio hoje de ensinar no mundo pós-pandemia? Teve o desafio da pandemia e agora no mundo de pós-pandemia, como que está usando o sistema? É híbrido ou não é? Como que está? Aí o desafio é grande, Augusto, porque em casa as pessoas não têm a mesma concentração, né? Não têm o mesmo tempo, o mesmo espaço, fazem multitarefas ao mesmo tempo, cuidando dos filhos, da casa, tendo que cuidar do trabalho e ainda estudar, né? Assistir às aulas virtuais. Então é um desafio mesmo, tanto dos alunos, a gente reconhece esse desafio dos alunos que continuaram tentando, né, estudar, mas ao mesmo tempo é uma necessidade que a gente tem de se mudar, né? De ter essa resiliência, de se transformar diariamente. A gente tem um falso controle sobre a vida, a gente sempre acha que tem o controle da vida, mas a gente não tem, né? E aí essa pandemia veio para mostrar isso. E aí é uma dificuldade grande mesmo de continuar. Que eu tenho, né, timidez perante as câmeras, você sabe disso, para mim é um desafio estar aqui fazendo isso, mas é uma superação também. Tive que me moldar, né? Uma nova Mara professora para as câmeras, né? Porque eu gosto mesmo do olho no olho, do contato físico, né? Do sentido, olhar no rostinho das pessoas e ver se a pessoa está entendendo e tirar as dúvidas. Então, eu gosto desse contato mesmo. Mas a gente teve que se readaptar, né? Se reprogramar, superar as barreiras. Não só os alunos tiveram que fazer isso, nós, professores, também passamos por esses desafios aí também, porque também sou dona de casa, tenho filho, tenho uma neta, tem tudo isso, né? Me diz uma coisa, Mara, você é uma grande lição de vida, é inspirador. Como que o direito, como que você escolheu o direito? Só para voltar um pouquinho, porque eu tenho essa curiosidade como um profissional de sucesso que eu lhe considero, como alguém que faz o que ama, que eu também lhe considero, chegou nesta área, no direito. Eu falo isso porque tem muitos jovens que estão escolhendo a carreira e ainda não sabem onde ir. Então, às vezes, vendo a trajetória de alguém, de alguma forma faz uma luz, faz sentido e conecta para ela. Então, como você descobriu o direito? Como você chegou a isso? Augusto, essa pergunta é bem interessante para mim, porque eu não escolhi o direito.
Eu acho que foi o direito que me escolheu, na verdade, porque na época do ensino médio, eu gostava muito das disciplinas de ciências, né, de biologia, de saúde, e aí eu não fiz fisioterapia, que eu queria ter feito fisioterapia, porque era um sonho do meu pai ter feito direito. E aí eu fui fazer direito pela vontade dele e fui me apaixonando dentro do direito. Eu já estava na metade do curso, mais ou menos, quando eu conheci a mediação de conflitos, né? E todos os princípios, os valores que a mediação de conflitos ensina. Então, eu era uma pessoa antes de conhecer a mediação de conflitos e me tornei outra depois que eu comecei a me aprofundar sobre o que é o conflito, como a gente gerencia, né? Como a gente desenvolve habilidades para lidar com essas situações que são tão naturais, são tão comuns, né? Situações de conflito. Então, travou aqui, Augusto? Não, Travou para tá ti? indo. Não, não, tá indo. Ok? Tá ok, Então, deixa eu voltar. pode ir. Deixa eu voltar, tá? Por que que tu ficou parado? Pode ser a minha que tenha travado, né? Deu uma travadinha, mas pode seguir. Tá indo bem. Tá. Então, assim, eu não fui eu que escolhi o direito, né? Foi o direito que me escolheu, porque não foi o curso que eu optei, né? Mas eu me encontrei dentro do direito, né? Quando eu comecei a trabalhar comecei a estudar a disciplina de mediação de conflitos, né? Que foi essa disciplina que você conheceu, a comunicação não violenta, né? Já desde a Então, época de estudante, então? foi na época de estudante, né? Então, quando eu percebi que eu comecei a mudar a minha forma de enxergar o mundo, de tratar as pessoas, de me comunicar, né, de enxergar o conflito de forma diferente, vi que isso mudou de forma positiva para mim, eu comecei a ver que eu poderia ingressar, ficar no mercado de trabalho, na área do direito, mas voltado para a mediação de conflitos. Né? E aí, quando eu terminei o direito, eu fiz a OAB, o exame, né, de ordem, sou advogada, porém nunca advoguei, porque eu não me identifico com litígio e no combate do litígio, né? Eu me identifico com as soluções consensuais, né? Com o dialogar com o outro, com identificar as minhas necessidades, identificar as necessidades do outro e tentar juntos encontrar uma solução, uma decisão conjunta, compartilhada, que possa ser bom para mim, possa ser bom para o outro, né? Então, foi lá que eu me identifiquei. E aí eu quis, logo depois quando eu terminei a graduação, eu ingressei no mestrado, e aí no mestrado eu também pesquisei sobre soluções consensuais, mas aí dentro já de uma delegacia, né, foi onde eu fiz a minha dissertação de mestrado, passei 2 anos fazendo mediações lá na delegacia, no Janguruçu, no São Cristóvão, né, então vi o impacto positivo que tinha essa prática lá, né? Então, continuei, e foi quando eu terminei o mestrado, foi que eu comecei a lecionar, né? Iniciei ensino e faço mediações, né? Eu sou mediadora judicial e extrajudicial, eu faço mediações na universidade, pela Defensoria Pública, que há um convênio, né? Entre a universidade e a Defensoria Pública. E aí é ali onde eu me encontro, é como se eu percebo o sentido da minha vida quando eu consigo mudar positivamente o mundo de alguém, né? E quando alguém está passando por um divórcio, está passando por uma questão de pensão alimentícia, eu trabalho 90% com família, com questões familiares, né? Outros 10% seria questões de consumo, né? Questões de consumidor. Quando eu vejo que a gente consegue pôr um fim, um laço naquele divórcio, naquelas questões, né? Resolver aqueles conflitos de forma mais humanizada possível, né? Em que atenda às necessidades das pessoas, em que as pessoas podem se ouvir, se sentem valorizadas por serem escutadas, né? Ali eu vejo que é um propósito, né? Eu fico feliz, eu vou trabalhar feliz e eu saio feliz quando eu consigo, numa sala de aula, perceber que as pessoas perceberam a importância daquele conteúdo e vão levar aquele conteúdo para a vida. Chega na aula seguinte dizendo, eu pratiquei isso, eu usei isso com minha filha, eu usei isso lá no condomínio, meu vizinho que não é tão bacana comigo, eu fiz, e aí eu vejo que esse é o sentido para mim, isso faz sentido para mim. Então, por isso que eu faço com tanto vontade, com tanto gosto. Com tanto amor, né? Com tanto amor.
Me diz uma coisa, Mário, desses casos que aí no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é uma região bastante difícil aqui no nosso estado, né? Na nossa cidade, Fortaleza, tem alguns pontos lá muito difíceis. Tem algum caso que te chamou a atenção mesmo da negociação de lá para cá, que você conseguiu mediar um conflito e que foi, deve ter dezenas, mas conta para nós pelo menos um que te fez eco na sua alma. Diz assim, poxa, hoje eu fiz o bem com a atividade que eu escolhi profissional, que é o direito, e com esse conhecimento que eu detive durante tantos anos. Hoje valeu a pena pestanar lá minhas horas e horas de estudos. Conta um caso para nós, por favor. Tem muitos casos, Augusto, lá para mim eu considero assim que foi um laboratório, né? Assim, a gente vai para lá achando que vai fazer o bem para eles e a gente também recebe o bem, né? Tudo ida e vinda. Então, eu aprendi muito com eles, com os conflitos que eles passavam, a forma como eles lidavam com os conflitos lá. Teve um conflito em alguns, né, que eu vou lembrar aqui, eram vizinhos que eles chegaram às vias de fato, briga, né, física mesmo, por causa do barulho do rec-rec da rede, do armador da rede. Porque como são paredes conjugadas, né, faz um barulho muito alto na madrugada, no silêncio de uma madrugada, para o outro. E como eles não sabiam se comunicar, porque na verdade a gente sabe falar, mas se comunicar é outra coisa, né? A gente aprende a falar desde 1 ano de idade, mas se comunicar é outra coisa, né? Falar sem julgar, falar sem avaliar o outro, sem discriminar, falar do que sente, falar da sua necessidade, saber fazer um pedido. A gente pode achar que isso é muito, todo mundo sabe falar, isso né? Mas não. Então, essa teoria da CNV que você gosta, né, e a gente gosta e pratica e tenta praticar, que é um exercício, né? Primeiro a gente tem que saber a teoria para depois praticar, né? Então, a gente leva um pouquinho disso para eles, sem eles saber que estão aprendendo, né? Então, quando a gente conversa com eles e a gente estimula pelas perguntas de o que é que ele sente quando não consegue dormir, qual a necessidade que você tem, né? O que é que quando a gente consegue ir puxando organizadamente todos esses pontos que a gente deveria saber passar a falar, mas a gente não sabe porque a gente não é ensinado assim nas escolas, né? Como é fácil resolver isso? Por que eu não falei desse jeito? Por que quando eu falei ele não me escutou dessa forma? Por que ele está escutando agora? E assim, e aí, quando as pessoas vão passando por experiências positivas num diálogo desse, em que a gente consegue organizar, identificar quais são as posturas, as posições, mas o que é que eles têm de interesse mesmo, de necessidade, o que é que atende à necessidade dele, e a gente vai organizando isso por meio de um diálogo, e eles conseguem resolver, não fui eu que resolvi, porque a gente não dá decisão para eles podem levar isso para a vida no futuro, né? E aconteceu também lá na delegacia, que eu passei 2 anos mediando lá, 2011, 2012, outras pessoas voltavam para a delegacia para agradecer, porque diziam assim, voltava 15 dias depois, uma vez, um fato bem marcante, né? Que ele falou assim, eu vim agradecer porque eu tinha um outro problema com uns adolescentes da minha rua, que eles jogavam futebol no meu portão, eles usavam o meu portão de trave, né? E faziam um barulho muito forte no meu portão. E eu já tinha feito de várias coisas, né? Eu já tinha, quando embarcavam a bola, eu não devolvia, ou já devolvia a bola toda esfaqueada, né? Eu já joguei água por cima do muro, já abri o portão e soltei os cachorros, eu já tinha feito de tudo e não resolvia. E quando eu passei por uma mediação aqui na delegacia, lá no São Cristóvão, de outro assunto, era um assunto de um cartão de crédito que eu tinha emprestado para um amigo que não tinha pago e tal, eu vi que eu poderia conversar com aqueles adolescentes e mostrar qual era a minha necessidade. E a minha necessidade era que eles não jogassem no horário X, porque naquele horário X eu estava tirando meu cochilo. Naquele outro horário eu estava assistindo jornal, eu não conseguia escutar quando batia no portão e estremecia o portão. E quando eu abri o portão, pedi para eles não correrem, que eu queria só conversar, e negociar horários para jogar, né? Eles passaram a respeitar, entenderam qual era a minha necessidade, eles passaram a respeitar e jogar naqueles horários combinados. E aí eu podia dormir tranquilamente, naqueles horários que eu cochilava, e podia assistir o jornal tranquilamente, sem o portão fazer um barulho que eu
eu não conseguia escutar, e resolveu. Então, foi essa experiência que, por isso, eu vim agradecer. Então, isso para mim é mudar o mundo de alguém. Isso para mim faz sentido. Né? Então, colocar na prática. Quando eu percebo que as pessoas conseguem colocar na prática e resolver de forma positiva os seus conflitos, a gente está contribuindo como uma gotinha, né, no oceano, contribuindo para a cultura de paz, né? Para ter mais tolerância ao ouvir, ao escutar, ao dialogar. A primeira é saber o que é que você está sentindo, o que é que você precisa, como é que você pode fazer esse pedido. Né? Então, ensinar para mim, tanto na sala de aula como numa audiência, seja numa delegacia, seja no Sejusc, né, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para mim é tentar fazer um mundo melhor. E tem conseguido. Mari, que história linda, bacana. A comunicação não violenta faz milagre, né? Você diria que qual que é o principal entrave, um dos, nessa comunicação? Por que a gente gera tanto conflito, seja no mundo profissional, seja no mundo pessoal, familiar? Por que o ser humano geramos tanto conflito justamente pela única faculdade que temos, que é a de articular palavras, falar, que era para facilitar a nossa vida? Por que geramos tanto conflito? A gente nós estamos imersos numa cultura do perde-ganha, né? A gente tem em mente que para eu ganhar, para eu me sair bem, eu tenho que fazer o outro perder, né? E aí a gente tem que mostrar para as pessoas que é possível a gente conviver com os outros na tentativa do ganha-ganha, né? E aí, quando eu vou em sala de aula, eu converso com os alunos sobre isso, eu trago exemplo, uma dinâmica, uma vivência, uma experiência que faz a gente pensar sobre isso, né? Quando a gente tem aquela brincadeira da queda do braço, né? Uhum. Eu falo com os alunos assim, se você conseguir encostar a mão do colega na mesa, você ganha um ponto e eu troco esse um ponto por um bombom. Se o colega conseguir encostar a sua mão na mesa, ele também faz um ponto e ganha um bombom. E no final de 30 segundos, eu vou ver quantos pontos cada pessoa fez. Eu vou começar a contagem aqui. E os colegas pegam na mão. E o que é que cada um faz? A gente faz força para o outro não bater, né? Porque para eles, a gente está imerso nessa cultura de que para eu ganhar, eu tenho que fazer ele perder, então eu vou fazer o máximo de força possível para ele não ganhar. E quando a gente para pensar, eu posso viver, ter situações conflituosas com as pessoas e resolver positivamente que eu saia ganhando, o outro saia ganhando. Então, se ele bater uma vez na mesa, não tem problema, eu posso bater também. Ele bate na mesa, eu bato na mesa, e aos 30 segundos que a professora vai contando, eu vou pontuar 15, ele vai pontuar 15. Ele sai com 15 bombons, eu saio com 15 bombons. Mas a gente não pensa nisso, eu tenho que ganhar e ter que fazer o outro perder, né? E a gente faz isso por um instinto irracional que a gente tem, que a gente acha que o conflito é uma ameaça. Mas por que a gente acha que o conflito é uma ameaça? A gente acha que é uma ameaça porque a gente não confunde conflito com violência. A gente confunde conflito com destruição. Conflito não é violência, conflito não é destruição. Isso é a consequência de um conflito mal gerido, mal administrado. Conflito é quando eu quero algo que é o oposto do que o outro quer, e eu quero aquilo naquele instante, né? Um conflito, por exemplo, era se nós dois, Augusto, aqui, eu quero essa reunião, vamos fazer essa entrevista às 6 horas, não, às 8, isso já seria um conflito, eu quero num horário e você quer no outro horário, isso é violência? Não. Isso é destruição? Não. Eu tenho interesse em algo que é diferente do interesse do que você quer naquele instante, mas a gente pode gerir, administrar e ver um outro horário, por exemplo, que você possa, que eu também possa. Então, eu não confundir conflito com violência. E quando eu falo do instinto animal que a gente tem, o instinto irracional que a gente tem um animal irracional, por exemplo, um cachorro, quando ele se vê diante de uma situação que é uma ameaça para ele late, ele morde ou ele foge, né? E a gente não pode se comparar e fazer a mesma coisa, partir para cima com violência verbal, violência física, ou então, não quero mais conversar, não falo mais com você.
a gente estaria fazendo a mesma coisa que eles fazem, eles fogem ou eles avançam, atacam, né? E a gente, nós temos esse dom do raciocínio, né? Da racionalidade, a gente precisa usar, ser mais objetivo, raciocinar em como sair dessa situação de forma que eu ganhe e que o outro ganhe também. Sim. Existe possibilidade do ganha-ganha. Né? Então, quando a gente vive no mundo em busca, resolvendo na família, dentro da faculdade, no seu ambiente de trabalho, situações conflituosas, em que não é violência, né? Situações de conflito, em que eu posso ver qual é a minha necessidade, qual a necessidade do outro, a gente vai resolver de forma que atenda a necessidade dele e a minha também, a gente constrói pontes, a gente faz conexões. Quando eu consigo resolver um conflito em que só eu saio ganhando e o outro sai perdendo, a gente faz um muro, a gente levanta um muro nessa relação. Né? Então, é nesse modelo do ganha-ganha em que é possível a gente construir essas pontes e ter relações mais saudáveis, mais duradouras, mais fortes, porque ambos estão satisfeitos nessa relação. Né? Cara, fantástico isso. A CNV é lindo. E você falando, então, é muito esclarecedor. Serve tanto para a atualidade, né? Essa questão do conflito. Na nossa profissão, comércio exterior, existem conflitos de toda ordem. Conflitos com grandes empresas, com pequenas empresas, conflitos interpessoais. E, como eu já disse, se todos nós pudéssemos fazer, pelo menos todo semestre, uma disciplina de CNV, a gente estaria um pouco melhor. O que dizer das avaliações, Mário? Nós avaliamos tanto o outro, isso prejudica, né, no nosso dia a dia? Qual que é a tua visão acerca disso? A gente faz tantas suposições. Eu gosto quando você fala fato, observação e avaliação. Me dá os passos aí da CNV para que a gente, aqui do Comex, possa entender um pouco como isso pode nos ajudar no dia a dia. O que a gente observa, na verdade, tem que ser de forma mais imparcial possível. Né? Geralmente, quando a gente olha as situações, analisando as situações, né? Dando a nossa impressão, porque todos nós, ninguém é neutro, nós temos nosso juízo de valor, nós conseguimos ser imparcial, né? O imparcial é o não tomar partido, mas em todas as situações eu vou sentir algo, eu vou ter alguma emoção, porque na verdade não sou uma máquina, mas nem sempre eu preciso dar a minha avaliação, a minha opinião, o meu julgamento. Eu vou dar se alguém pedir. Qual a tua opinião sobre isso? O que é que tu acha sobre isso? E aí eu faço. Mas no nosso dia a dia, se a gente continuar dando a nosso julgamento, a nossa avaliação em tudo, as pessoas recebem isso como uma crítica, porque de fato é uma avaliação sua. A gente tem que começar a identificar, olhar as situações de forma mais imparcial, sem tomar partido, né? Sem julgar, sem analisar, tentar observar de forma pura. Isso, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter um autoconhecimento, né? A gente tem que olhar para si e ver, será que eu estou fazendo uma avaliação, uma análise, ou estou observando isso de forma pura? Será que, quando a gente observa algo de forma pura, está todo mundo identificando e vendo a mesma coisa, a mesma situação? Quando a gente começa a olhar com uma análise, com julgamento, o outro pode estar vendo, analisando outra coisa. E é isso o que gera o choque. Então, é um exercício tentar observar as situações de forma pura, né? Sem a nossa análise, sem o que a gente acha, porque a gente sempre vai achar algo sobre todos os fatos, porque nós não somos neutros, né? Eu vou tirar brincadeira, neutro só sabão, gente. O ser humano não é neutro, a gente consegue ser imparcial. A partir do que eu estou sentindo, eu não vou me posicionar, mas eu estou sentindo. Eu estou sabendo ser imparcial nessa situação, não estou tomando partido, não estou dizendo o que eu acho. Mas a gente tem o nosso juízo de valor, sempre. Que lindo. Mário, o que te inspira? O que te inspira? Tentar fazer um mundo melhor. Eu não quero perder minha esperança no mundo, nas pessoas, assim. É saber que como eu falei no começo, se eu consigo mudar o mundo de uma pessoa, eu já estou mudando o mundo, né? Então, não estou falando de 7 bilhões de pessoas, né? É isso que me inspira, essa esperança. Eu posso. Hoje, amanhã eu vou fazer 6 audiências, podem ser 6 divórcios. Eu vou ajudar o mundo de 6 pessoas, né? Então, isso me inspira. Acordar bem, acordar no horário, essa nossa energia para as pessoas, né? Então, isso me inspira.
E agora você tá concluindo o doutorado, é isso? Eu tô no doutorado agora, entrei em 2018, são 4 anos de doutorado, termino em julho do ano que vem. Mas já está construindo a Se tudo der tese? certo, e há de dar. Já está construindo Isso. a Eu tese? terminei as disciplinas. Isso, já estou escrevendo a tese, e aí também envolve soluções consensuais, mas soluções consensuais em conflitos que envolvem direitos humanos e conflitos que vão para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uau, bacana. Mas também envolve soluções consensuais. Eu estudo isso desde a graduação, mestrado, doutorado. Eu realmente acredito. Eu percebo isso. Mara. Então, qual seria a principal contribuição na sua vida hoje da teoria do Rosenberg, dessa teoria que você tanto divulga com tanto amor? E eu digo que não é uma teoria, uma prática, uma vivência, né? Qual seria a maior contribuição hoje para você desta vivência? É a gente parar de falar de forma automática, né? Eu acho que a teoria da CNV, ela é muito mais do que um método de comunicação, é uma forma da gente pensar, né? A gente começa a ter mais consciência ao falar. A gente para de dar essas respostas automáticas, a gente para de, quando está conversando com uma pessoa, fica logo pensando no que quer responder, aí para de entender a mensagem, de entender o sentimento do outro, a necessidade do outro. Então, essa foi uma contribuição muito marcante para mim, que falar não é algo automático, falar não é pensar só no que eu quero dizer, no que eu preciso dizer, né? Conversar é se conectar com você e se conectar com o outro, e estar mais presente, estar mais conectado consigo e com o outro. Nossa, Isso foi forte para mim quando eu percebi isso, que falar não é algo que a gente vai falando o que dá vontade, não. A gente tem que pensar, ter consciência do que está falando, no que está querendo, em como pedir, saber fazer pedidos. Então, esse é o presente da CNV. nós pedimos de forma errada, Mara. A gente pensa que é só dizer o por favor e pronto, tá? É mágico. O tom influencia? O tom influencia, o momento influencia, muitas coisas influenciam na forma de pedir. E também não é porque eu sei pedir por CNV que o outro vai sempre dizer sim, né? O outro também, se conhecer a teoria da CNV, ele vai saber dar um não, mas um não apontando qual é o sentimento, qual é a necessidade dele, como ele pode fazer. Então, se todas as pessoas conhecessem a CNV, seria mais fácil diminuir esses combates verbais diários que a gente tem no nosso dia a dia, né? Ajudaria bastante, né? Que dica você dá para os Muito. profissionais, tanto de direito como um profissional que está em constante conflito com os colegas, seja na vivência diária ou mesmo na sua prática do exercício da sua profissão? Que dica prática você poderia ajudar, assim? Que um bom profissional ele tem que saber mais do que a parte técnica, né? A parte técnica dos outros profissionais eles sabem também, né? A gente precisa aprender a gerir os nossos conflitos, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, a gente precisa aprender que o outro que está do nosso lado é um ser humano também, né? Que tem as necessidades dele, a gente tem as nossas, e a gente precisa saber lidar nesse convívio social de forma mais harmônica possível, né? Então, a dica para o profissional seria, além do conhecimento técnico, fazer esse estudo de gestão de conflitos, né? De como liderar equipes, de como conhecer a CNV já vai lhe ajudar bastante no mundo profissional, além de na vida pessoal, em casa, né? No condomínio, onde você estiver, na verdade. Porque os profissionais, às vezes, eles querem se aperfeiçoar muito nas questões técnicas, no conhecimento técnico, mas não é só isso. A gente vai aplicar o conhecimento técnico com outras pessoas, né? Então, como lidar com essas outras pessoas? E os conflitos que vão vir nesse meio, nessa relação profissional? Se a gente não tiver com habilidades para isso, a gente vai acabar se prejudicando, e aquele conhecimento técnico ele vai ficar segundo plano ali também, né? Não vai ajudar nem contribuir, né? Mara, como que podemos tornar, com a sua visão atual,
de um mundo melhor, o que a gente pode mudar para melhorar esse atual mundo que a gente vive pós-pandemia, onde tantos conflitos, tantas depressões e tantos problemas desencadeados disso. Qual que é a contribuição acerca desse sonho de um mundo melhor que você possa nos dizer e aí já emendar numa mensagem final para aquela pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, de alguma forma, para que ela acredite na realidade de um mundo melhor no porvir? A gente se conhecer, a gente entender o que é que a gente... todo mundo que tem um propósito na vida, e às vezes a gente fica meio perdido porque a gente não sabe qual é esse propósito, né? A gente se sente deslocado, a gente não está feliz, né? No nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente não sabe o porquê que a gente está fazendo certas atividades, né? Então, minha filha às vezes fica falando que não sabe qual profissão vai ter, ela só tem 8 anos, né? E aí eu falo sempre para ela, filha, vai fazer alguma coisa que vai te fazer feliz e que vai ajudar as pessoas, né? Quando a gente percebe que o que a gente faz tem sentido, tem um propósito, tem um valor, a gente acaba... essa felicidade, ela é interna, ela vem de dentro para fora, né? Não é algo externo que vai te fazer feliz, é quando você vê um sentido na sua vida, que você sabe que aquilo que você faz é importante e traz um impacto positivo na vida de alguém, isso vai te trazer feliz, né? Então, eu acho que na pandemia, as pessoas tiveram muito tempo de ficar mais consigo mesmo, mais em casa, mais com seus familiares, e começou a pensar mais nisso, né? Eu sei que a pandemia também aguçou, né? Desenvolveu muitos transtornos nas pessoas devido à falta do convívio social com as pessoas, né? Com os outros. Mas também trouxe para alguns esse momento de reflexão, de pensar e internamente, né? Pensar nesse autoconhecimento, né? De você perceber o que é que te faz feliz, o que é que você pode fazer que vai trazer um sentido para você, e sempre lembrando, o que é que eu posso fazer que pode ajudar também o mundo, né? As pessoas. Então, a CNV, ela traz esse processo de autoconhecimento primeiro, né? Quando você para pensar que eu estou observando, o que eu estou fazendo uma observação ou estou fazendo uma análise? Por que essa situação me impactou dessa forma e eu estou sentindo isso? Eu estou sentindo isso porque tem uma necessidade minha que não está sendo atendida. Então, quando você conhece o processo da CNV e começa a tentar praticar, porque é um exercício, a CNV, né? Você começa a trabalhar o seu autoconhecimento. E quando você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, você começa a fazer sentido o porquê que você está aqui, né? Porque eu começo a entender qual é o meu propósito, né? O que é que eu posso fazer para contribuir com esse mundo? Porque se você vive no mundo que para você não existe sentido, você não vê um propósito, isso pode acabar encadeando algumas depressões, né? Sim, sem sombra de Só um dúvida. instante, Augusto. Oi, filha. Mamãe, onde é que tá minha mochila do colégio? Tá dentro do carro, meu amor. Eu vou tirar já já. Eu vou buscar, cadê a chave? Tá na porta. Tá bom. Obrigada, mamãe. Por nada. Ela tá aqui faz tempo esperando dar uma pausa. Eles não entendem, tá tudo certo. A edição que se vire. Lute. A edição que lute. Os editores que lutem. Claro, é fantástico. Olha, é sempre muito bom conversar com você, a gente aprende muito. Revisitar esse conhecimento da forma que você traz, tão viva, para mim é formidável. É uma aula e que muito ajuda, que muito inspira. Minha amiga, suas palavras finais para que a gente possa encerrar e deixar aí o microfone aberto para você. Diga aí o que você deseja para esse nosso mundo. Obrigada, Augusto, por esse momento, por compartilhar um pouquinho do que eu vivo, um pouquinho do que eu acredito. E a minha mensagem é que a gente não perca a esperança, né? A gente vê tantas situações desastrosas, né? Situações ruins acontecendo, mas que a gente não perca a esperança, que a gente não
se iguale, se compare com quem está fazendo mal, quem está praticando mal, né? Que a gente tem que pensar no bem e fazer o bem, e que isso vire uma corrente, né? Que se for desse jeito, a gente é capaz de ter um mundo melhor. Né? Então, é não perder a esperança. Nossa, que muito bonito. Mara, eu só tenho que te agradecer por toda a sua mensagem, por toda a sua vibração no bem e por toda a sua contribuição para o nosso mundo ele se tornar um pouquinho melhor. Sei do seu esforço e da sua garra. Desejamos muito sucesso e muita sorte para que você esteja todos os dias bem com a vida, para ajudar tantas famílias e tantas pessoas como você faz diariamente. Muito obrigado. Obrigada também, obrigada.